Olá, meu nome é Matheus, sou consultor da GPAM e esse é o quadro Fique por Dentro. Hoje iremos tratar sobre a securitização da dívida ativa. Na verdade, em conceitos iniciais, conceitos gerais, não sendo aprofundado tanto, até porque é um assunto novo em nosso ordenamento jurídico. É bem verdade que já foi abordado, há algum tempo já foi ventilado, mas só passou a ser possível essa securitização no ano de 2024, no ano passado, com a publicação da Lei Complementar 208 de 2024. Antes de entrarmos no conceito e nos requisitos da securitização da dívida ativa, trouxe aqui um slide para relembrarmos a dívida ativa propriamente dita, né? A dívida ativa ela está fundamentada no artigo 39 da Lei 320 de 1964 e nada mais é do que o conjunto de créditos que são devidos por pessoas físicas e pessoas jurídicas que deveriam ter sido pagos até a data do seu vencimento à Fazenda Pública, porém não foram pagos. Esses créditos eles podem ser tanto de natureza tributável, que seriam o INSS, o IPTU e afins, ou não tributáveis, que seriam aluguéis, indenizações, entre outros. Trouxe aqui o artigo e o parágrafo 1º e o segundo. O artigo 39 diz que os créditos da Fazenda Pública de natureza tributária e não tributária serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rúbricas orçamentárias. Parágrafo 1º. Os créditos que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para o pagamento, serão inscritos na forma da legislação própria como dívida ativa, em registro próprio, após apurada sua liquidez e certeza e a respectiva receita escriturada este título. E o parágrafo 2º vai distinguir o que seria a dívida ativa tributária e a não tributária. A tributária seria a obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e a não tributária seria foros, laudêmios, custas processuais, indenizações, reposições, restituições, entre outros. Então, temos o conceito da dívida ativa, né? O contribuinte inadimplente, ele possuía algum crédito a ser pago para a Fazenda Pública e não pagou até a data de seu vencimento. Com isso, esses créditos eles podem ser inseridos em dívida ativa e presume-se ter a sua liquidez e certeza do recebimento, que assim pode ser feita através da execução fiscal. Acontece que essa recuperação dos créditos, ela em sua maioria se tornou-se ineficiente. Isso pode ser por diversos motivos, e de cada localidade vai ter sua particularidade, é bem verdade. Mas pode ser por causa das morosidade das execuções fiscais, por não achar aquele contribuinte inadimplente, porque muitas vezes são créditos antigos, as pessoas já faleceram se forem pessoas físicas, se for pessoa jurídica, já foi encerrada a sua atividade, então acabou se ficando por longo do tempo esse instituto da dívida ativa e ficou gerando cada vez mais aumento dessa dívida ativa nos municípios. Foi pensando nisso que foi inserido na Lei 4.320 de 1964 o artigo 39A, que trata da securitização da dívida ativa. Lembrando que ele foi inserido pela Lei Complementar 208 de 2024, só que ele era um projeto de lei do até então ex-senador José Serra, lá desde 2014 que começou a ser elaborado, e só foi passar a ser publicado e transformado em lei complementar em 2024. Tá, Matheus, mas você me disse o que é dívida ativa, está falando da securitização e até agora não me deu o conceito dela. Segundo a Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, a securitização é o processo de converter créditos em títulos negociáveis no mercado. Esses títulos são vendidos a investidores que, em troca do risco da inadimplência, recebem juros mais altos. Ou seja, tornou-se possível fazer a cessão, a venda desses créditos que estão inscritos em dívida ativa. E com isso ele vai ter algumas regras e alguns requisitos que vamos explicar ao longo deste vídeo. E o que é o interessante dessa operação é que quem está vendendo vai vender por um preço mais barato, obviamente, que é o famoso deságio, e quem compra, ele vai comprar por um preço mais barato, só que ele tem a expectativa de receber daquele valor integral, mais corrigido de juros e correções monetárias ao longo dos anos. Aqui está o caput do artigo 39A,
que diz que a União, Estado, Distrito Federal, Município poderá ceder onerosamente, nos termos dessa lei e de lei específica que o autorize, direitos originários de créditos tributáveis e não tributáveis, inclusive quando inscritos em dívida ativa, a pessoas jurídicas de direito privado ou a fundo de investimentos regulados pela Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM. Vale lembrar aqui que esses créditos eles não alteram as condições originais do crédito, né, como juros, multas, vencimentos, índice de atualização. O que altera aqui é a propriedade, né, de quem irá recebê-los depois. Tem uma regra aqui, tem uma condição que eles podem ser feitos tanto pelo processo licitatório, um processo de credenciamento, para ocorrer a disputa entre as empresas, ou através de uma sociedade de propósito específico, e aí é dispensada a licitação. Né? A sociedade de propósito específico é uma sociedade que ela exige para um determinado fim, ela existe com um determinado objeto. Concluindo aquele objeto, que seria a compra desses créditos, ela pode ser extinta. Aqui eu trouxe que a cessão é considerada uma venda definitiva. Há muita discussão se é uma operação de crédito, né, ou uma venda definitiva. O parágrafo 4º do artigo 39A traz que a cessão é considerada uma venda definitiva do patrimônio público. Da sua leitura, as cessões de direitos creditórios realizadas nos termos deste artigo não se enquadrarão nas definições que tratam os incisos 3º e 4º do artigo 29 ao artigo 37 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo consideradas operações de vendas definitiva de patrimônio público. E aqui são os requisitos. É bem verdade que tem outros assuntos a serem abordados, outros assuntos a serem discutidos, mas da leitura da lei podemos concluir algumas coisas para que possa ser realizada e alguns critérios que devemos se ater, né, para ocorrer essa securitização e fazer o processo da maneira correta. Podemos aqui listar 4 delas, que seria a autorização legislativa, que ela pode ser realizada também por uma sociedade de propósito específico, qual que é a destinação desses recursos que serão recebidos, e também tem uma regra de prazo quando for no último ano do exercício do chefe do Poder Executivo. A primeira deles é a autorização legislativa, que apesar da Lei Complementar 208 definir o que é e como eles podem ocorrer, é bem verdade que as condições, quais serão os créditos que serão colocados para venda com deságio, para a cessão com deságio, será definida através de uma lei municipal. Né? Isso está disposto no artigo 39A, o parágrafo 1º e o inciso 6º, que para fins desse disposto no caput, a cessão dos direitos creditórios deverá ser autorizada na forma de lei específica do ente, pelo chefe do Poder Executivo ou por autoridade administrativa a quem se faça a delegação dessa competência. Aqui, como já abordamos, a sociedade de propósito específico é uma entidade jurídica criada para realizar um objetivo específico, geralmente um projeto, uma atividade empresarial limitada no tempo em sua atuação. Aqui é interessante que ela vai separar, por exemplo, o seu patrimônio, só vai ter o patrimônio destinado para aquilo, não comprometendo assim outros ganhos de outras empresas, sejam por junções, né? Várias pessoas jurídicas se juntaram para constituir uma sociedade de propósito específico ou várias pessoas físicas. Ela está autorizada no parágrafo 7º do artigo 39A, que diz que a cessão dos direitos creditórios, que trata este artigo, poderá ser realizada por intermédio de uma sociedade de propósito específico, criada para esse fim pelo ente cedente, dispensada nessa hipótese a licitação. Vale lembrar que se não for por meio desse modelo, dessa sociedade, deve-se fazer um estudo, todo um processo de licitação, um estudo de quais créditos serão colocados, fazer a autorização legislativa e depois fazer o processo de licitação através de um credenciamento com as empresas, com os bancos e investidores interessados. Aqui outra regra é a destinação dos recursos arrecadados. A lei ela coloca que não se pode gastar todos esses valores que entrarão com a cessão com deságio. Por exemplo, se formos colocar uma dívida que está inscrita em R$1 milhão, é claro, vou colocar um deságio dela, vou vender por R$800 mil. Eu não posso gastar esses R$800 mil. Eu tenho uma regra de 50 a 50. 50% eu tenho que destinar para um fim e 50% para outro. E aqui ela determina que 50%
O parágrafo 6º do artigo 39A determina que 50% seria destinado para as despesas associadas ao regime de previdência social, né, o INSS, o regime próprio de previdência social, e o restante, os outros 50%, aí sim, seria destinado aos investimentos. Dá-se a leitura. A receita de capital decorrente da venda de ativos de que trata este artigo observará o disposto no artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo-se destinar pelo menos 50% deste montante às despesas associadas ao regime de previdência social e o restante a despesas com investimento. E por fim, o prazo. No momento da gravação deste vídeo não estamos em ano eleitoral, mas quando estivermos, deve-se atentar a este prazo, que essa securitização ela não poderá ocorrer a 90 dias antes do fim do mandato do chefe do Poder Executivo, né, estabelecido ali no inciso 7º do artigo 39A, que diz que não poderão, né, se realizar antes da data do encerramento do mandato do chefe do Executivo, ressalvado o caso em que o integral pagamento pela cessão dos direitos creditórios ocorra após essa data. Bom, por fim, podemos concluir que a securitização da dívida ativa é um instrumento válido e pode ser eficaz. É bem verdade que ele é um instituto muito novo, né? Tem muita discussão sobre o tema, tem muita ideia sobre ele, como as coisas irão funcionar, até porque foi um tema do ano passado. Por isso que eu quis trazer à tona para que os gestores se atentem para esse tema como uma possível forma de pegar aquelas receitas, antecipar as receitas que já deveriam ter sido pagas, né, no seu devido tempo, mas que de alguma forma não ocorreu, e a securitização ela permite isso, né, de aumentar a sua receita municipal sem aumentar os impostos. Então, acredito que para a administração é bem válido e para quem investe também, porque compra com um valor mais barato, com deságio, e pode, na sua expectativa, receber a integralidade daquele valor acrescido de juros e a correção monetária. Pois bem, esse foi o vídeo. Agradeço a atenção de todos que estiveram até aqui. Essas são as nossas redes sociais da GEPAN e também o meu contato pessoal. Agradeço você que assistiu até aqui e peço que se inscreva no canal da GEPAN, ative o sino das notificações e sigam nós nas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram e demais redes, para que fique atento a todos os conteúdos que postamos com frequência. Esse foi o nosso quadro Fique por Dentro. Nós somos a GEPAN. Muito obrigado e até a próxima.